E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo nosso videozão, tá? Já chega com nós aí, dia 28/10, 5 joguinhos, rodada quíntupla aí de NBA hoje, tá? Já vamos analisar tudo, mas só comentar sobre o grupo Free, tá? A gente ficou por 2 entradas seguidas lá no Free, por um pontinho, tá? No domingo, Donovan Mitchell por um ponto, e ontem Kevin Durant por um ponto também, tá? Nem jogou o último quarto, é uma coisa triste. Ao contrário disso, o grupo VIP 100% gabaritado no dia de ontem, tá? 7 entradas, 7 greens, mais de 5 unidades positivas só no dia de ontem. Então, se você quer garantir o nosso VIPzão, já vai aqui na descrição, acesse o nosso site e assina lá. Tem plano mensal, trimestral, anual, da forma que você quiser. Beleza? Sem enrolação, bora pra cima. Mais um dia de NBA, bora! Já chegando nesse primeiro jogo aqui, tá? Philadelphia 76ers contra o Washington Wizards, tá lá na capital dos Estados Unidos, em Washington, beleza? Quinteto inicial, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre, Jabari Walker, que tá o Joel Embiid, tá como out, mas não saiu a atualização ainda dele, tá? Ele pode vir pro jogo ou pode não vir pro jogo, ficar ligado aí em relação a isso, beleza? Do lado de Washington, Carrington, CJ McCollum, Keyshawn George, Chris Middleton e Alex Sarr, tá? Vamos lá. Começando olhando aqui em relação à pontuação, tá? Talvez aqui 15 pontos do VJ de Kombi seja bem interessante, tá? O novato aí chegou já com os 2 pés na porta. Então isso aqui pode ser bem legal. A condição desse time do Philadelphia 76ers vai depender muito se vai jogar ou não o Joel Embiid, tá? Acredito que ele vai jogar, não jogou ontem para jogar hoje. Mas como não saiu nada oficial ainda, ficar ligado porque ele ainda deve receber uma limitação de minutos, beleza? Em relação à pontuação, não vou me arriscar em nada aqui pro Washington Wizards, tá? Assistências, essa linha aqui, se ela subir para 1,23, pode ficar muito interessante, tá? Tá quase 1,22, 1,23, ela já fica com muito valor. Aqui tá esmagada, tá? 1,20 do Max aí para mim não vale a pena, porque você vai ter que combar com uma coisa maiorzinha aí, mais difícil para poder chegar a uma odd interessante. Então, se bater 1,22 aqui para mim já tá legal pelo padrão dele, tá? 26, 9 e 8, então 1,20. Dá para explorar melhor ela vir na 1,22. Em relação aqui ao time de Washington, tá? O que é que dá para a gente explorar aqui nessas linhas? Talvez 3 assistências do CJ McCollum seja legal, tá? 1,22 aqui tá bem interessante. Em relação a rebotes, tá? Ficar ligado porque o time do Washington é o time que mais cede rebotes na liga inteira. Talvez aqui não sei se 5 do Joel Embiid seria interessante, não tá brigando por muitos rebotes, tá? Apesar de ter pegado 6 no primeiro jogo. Seria muito interessante trabalhar a favor de rebotes aqui pro Philadelphia 76ers, mas não tô vendo nenhuma linha que me chame muito a atenção, tá? Talvez 3 do Max aqui, ó, de 1,50, mas eu não me arriscaria não, tá? Ficaria off dos rebotes. Esse jogo aqui tá até um pouco desequilibrado em relação às odds. Ficar atento se o Joel Embiid for jogar ou não. Caso ele não vá, novas linhas vão abrir aí, novos jogadores aparecendo. Aí talvez valha a pena pegar alguma coisa, tá? Em relação a cesta de 3, talvez 2 de 3 aqui de CJ McCollum seja interessante, tá? Tô de olho nessa linha aqui, buscando inclusive ela pode dar uma subida, tá? Aqui também uma do Middleton também pode ser muito interessante. Vamos lá. Em relação à arbitragem, esse jogo aqui tá um jogo que tende a ser faltoso, tá? Tende a ser faltoso. Eu não consigo dar certeza porque esses árbitros são meio termo, tá? Eles às vezes marcam muita falta, às vezes segura muita mão. Mas vamos lá, tá? Em relação às faltas, com certeza 2 do Quentin Grimes aqui na minha visão tem muito valor, tá? Um cara que é muito agressivo na defesa e deve fazer essas 2 faltas aí pelo menos, tá? Em relação ao time de Washington, não consigo ver nada aqui de tanto valor assim, tá? Que dê pra gente explorar bem. Vamos ver aqui os lances livres desse jogo, tá? Deixa eu pegar aqui com vocês. Vamos lá. Lances livres. Se o Joel Embiid não for pro jogo, isso aqui tá interessante, tá? Se ele for, já ficou fora, apesar do Max achar que o Max vai pontuar bastante, mas eu só gosto dessa linha se o Joel Embiid não for pro jogo, beleza? Em relação ao Washington aqui, não vejo nada de interessante, só isso para esse jogo, beleza? Ficar ligado, então, nessa situação do Joel Embiid, tá? Caso ele vá jogar ou não, você vê o que você vai explorar. Bora lá pro nosso próximo jogo. Chegando aqui agora no nosso segundo jogo para hoje, tá? Miami Heat, Charlotte Hornets, quintetos titulares possíveis na tela, tá? LaMelo Ball, Colin Sexton, Con Knuppel, Miles Bridges e Ryan Kalkbrenner, tá? Do outro lado, Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kellen Ware, beleza? Vamos lá.
Esse time do Miami Heat tá vindo muito embalado, tá? Um time que tá muito forte. Eu dificilmente consigo ver alguma coisa que não seja a favor do Miami Heat aqui, tá? Acho muito interessante essa vitória do Miami, tá? 1,43, tá pagando bem. Dá para combar com alguma coisa, procurar alguma coisinha ali só para complementar essa odd. Acredito que o Miami hoje leve a vitória, beleza? Até porque o time do Charlotte vai ficar sem o Brandon Miller por um tempo determinado. O cara teve uma luxação no ombro. Infelizmente, é um cara que não consegue ter sequência na carreira. É muito bom, tá? Mas não consegue ter sequência na carreira devido às lesões, tá? Isso persegue muito esse time do Charlotte Hornets. Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, o que é que eu acho interessante, tá? Esses 20 pontos do Lamelo é o seguinte. Ele vai fazer? Acredito que sim. Mas essa odd poderia estar mais alta, tá? Não vejo tanto valor assim. Ela deu uma subida ali para 1,30, 1,35. Para mim aqui já tem bom valor. Porque eu acho esse time no Miami Heat muito mais forte do que o Charlotte Hornets, tá? Os Hornets já estão vindo com algumas vitórias. Mas eu acredito que passa muito pelo Lamelo isso aí, tá? Não sei se ele vai ter uma noite brilhante hoje. Então ficar ligado em relação a essa pontuação dele aqui, tá? Aos demais jogadores... Um cara que tá vindo muito bem do banco é o Jaime Jaquez Jr., tá? 10 pontos dele aqui. Pode ser legal, tá jogando uma boa minutagem, tá? Em relação à pontuação, só isso aí. Vamos aqui para as assistências, tá? Davion Mitchell, um jogador que passa muito a bola. Talvez essa odd 1,62 aqui, se ela subir um pouco mais para 1,70, fique interessante, tá? Esse time do Charlotte sofre muito em defender os armadores adversários. Quem fica a maioria das vezes na marcação do armador é o Lamelo Ball. Então, o Davion Mitchell vai ter um espaço muito amplo para dar boas assistências. Não sei se ele vai conseguir essas 7, mas se a linha bater aqui 1,70, com certeza tem um bom valor, tá? Em relação aqui ao time de Charlotte, um que pode ser interessante também são essas 3 assistências do Colin Sexton, tá? Pode 1,25, o cara tá jogando muito bem, tá vindo muito bem aí, já sendo como titular, tá? Então, pode ser interessante. Em relação a rebotes, tá? Com certeza, essa do Adebayo pode ser bom, tá? 10 rebotes aqui. Esse time do Charlotte é um time que continua sendo um time com um dos maiores pace da liga, jogando uma transição muito rápida e cede muitos rebotes, tá? O Adebayo, eu não gosto muito de confiar nele, não. Porque tem jogo que ele vem para 5, 6 rebotes. Tem jogo que ele explode para 15, mano. Mas ele começou bem, tá? 12, ó. Tá vendo aqui, ó? 5, entendeu o que eu falei? 5 e 13, tá? Acho que ele tem tudo para fazer esses 10 hoje, tá? Um pouco de cuidado, talvez pegar em outra casa de aposta ali 8, 9 rebotes, talvez seja mais seguro, mas dá para explorar em relação a isso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver outros jogadores aqui. Nada mais que me chama a atenção nesses rebotes. Bora aqui para esse de 3. Cestas de 3 linhas, tanto quanto esticadas, tá? Tá ligado? Talvez uma do Adebayo seja muito bom, tá? Então, se você conseguir pegar, às vezes, ali 8 rebotes dele com a cesta de 3, eu acho que já vai dar uma odd legal. Ele deve fazer sem maiores problemas. Em relação a faltas, tá? Uma das arbitragens mais faltosas da noite, beleza? Trazendo essa informação para vocês, talvez aqui 3 faltas do Lamelo Ball seja interessante, tá? O cara vai ficar sobrecarregado sem o Brandon Miller e deve fazer essas 3 faltas aqui com essa arbitragem, com certeza, beleza? Em relação aqui ao time do Miami Heat, não enxergo nada que pode ser tão interessante em relação às faltas. Talvez aqui 3 do Davion Mitchell, é um jogador muito físico também, deve trazer aí essas 3 faltinhas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances livres, tá? Rapidinho, vamos lá, vamos lá. Tentativa de lance livre, bora ver aqui. Talvez, mano, tá muito esticado essas linhas, tá? Eu ia falar em 4 do André Wiggins aqui, mas o André Wiggins, ele tá pouco agressivo, tá? Eu tô percebendo isso nesse time do Miami Heat, ele tá ficando muito pouco com a bola, tá, cara? Muito pouco mesmo. Talvez aqui 2 lances livres do Davion Mitchell seja interessante, tá? É o cara que bate muito pra dentro. Apesar de ele ter ficado 0, 1 e 4, tá? Esse time do Charlotte vai permitir muito essa entrada dele no garrafão. E se fizerem uma faltinha nele, ele já baixa para bater isso aqui, beleza? Nesse jogo é só isso, bora lá pro nosso próximo jogo. Chegando aqui em mais um jogo, tá? Milwaukee Bucks e New York Knicks, para mim um dos principais jogos da noite aqui, o principal, junto com Golden State Warriors e Los Angeles Clippers à meia-noite, tá? Vamos lá. Em relação aos times titulares aqui, Jalen Brunson, Michael Bridges ou Diano Nobe, Karl Anthony Towns está como questionável e o Hulk Port deve manter a titularidade até o Josh Hart pegar um ritmo maior de jogo, tá? Mike Bride ainda está como questionável aqui. Vamos lá, tá? Armadores Milwaukee Bucks, AJ Green, Gary Trent Jr., Ryan Rollins. Armadores não, falei errado. Jogadores, tá? Ryan Rollins, AJ Green, Gary Trent Jr., Giannis Antetokounmpo, que nem tá aparecendo o nome aqui de tão grande, e Miles Turner, tá? A arbitragem desse jogo já vai ser um pouco faltosa, já vou adiantar para vocês aqui que tende muito a ser faltosa, tá? Vamos lá.
Em relação à pontuação, tá? 25 pontos do Yannis aqui. Bem interessante, odd 1,22. Tomara que essa odd suba aí para 1,25, 1,27, porque ela fica mais interessante ainda, tá? Mais aqui pro lado do Milwaukee Bucks. Talvez 10 pontos Gary Trent Jr. também seja interessante, tá? Um cara que tá correspondendo muito, vindo com o time titular aí. Em relação ao New York Knicks, um jogo muito fechado, não sei. Tem que ter cuidado, essa linha do Brunson tá muito esmagada de 20 pontos, tá? Apesar de ver 23, 30, 20, 37, tá jogando muito, cara. Mas eu tô achando muito esmagado essa linha, não sei se eu exploraria não, tá? Vamos lá. Em relação às assistências aqui, 7 do Giannis, tá muito esticado na minha visão, não tem valor, tá? Talvez aqui 3 do Josh Hart seja interessante, por mais que ele venha do banco, ele tá jogando quase a minutagem inteira dele normal, tá? 3 da assistência dele pode ser legal. Acho que só isso em relação aqui ao time do New York Knicks. Como o do Milwaukee Bucks parece não ter nada interessante aqui pra gente explorar, beleza? Em relação a rebotes, tá? Acredito muito que o Giannis deva vir para esses 10 rebotes aqui, apesar do New York Knicks dar trabalho, né, nessa parte aí do jogo, tá? Mas o Giannis deve pegar aqui esses 10 rebotes, as outras linhas estão um pouco esmagadas, não sei se eu aproveitaria nada, tá? Cestas de 3, vamos lá. Duas do AJ Green, com certeza é muito interessante, tá? 1,28, essa odd podia estar um pouco mais alta, mas já tá muito bom aqui. Deixa eu ver. Talvez aqui duas do Miles Turner também sejam um pouco interessante, tá? Uma do Josh Hart também para mim pode ter um pouco de valor aí. Pode estar um pouco mais baixo, mas ela subir ela pode ter um pouco de valor, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui em relação às faltas, tá? Deixa eu acompanhar aqui. Talvez duas do Brunson seja muito interessante, tá? O de 1,52 tem tudo para bater isso aqui. Se você fizer um jogo bem abaixo do normal, aqui a gente tem também. Deixa eu ver. Acredito que Bob Porres também, duas faltas, não seja um grande problema, já que o time do New York Knicks é muito físico e deve buscar aí essas duas faltas, beleza? Vamos dar uma olhadinha em relação aqui aos lances livres, tá? Lances livres desse jogo, vamos lá. O que pode ser interessante aqui, a do Giannis está muito alta, tá? Muito alto. Se tivesse 10 aqui era muito bom. Acho que nada, tá? Nada tão interessante. As linhas muito altas, fugindo um pouco do padrão. Nesse jogo é só isso mesmo. Não vamos se esticar muito. Bora lá pro próximo. No nosso penúltimo jogo do dia, vamos lá, tá? Oklahoma City Thunder contra Sacramento Kings. Vamos conferir aqui os quintetos, tá? Dennis Schroeder, Ken Ellis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis, e do lado do OKC, Shai Gilgeous-Alexander, Kayson Wallace, Luguentz Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, tá? Vamos lá. Seguinte, em relação à pontuação aqui, tá? Essa linha do Shai é interessante, para mim ela é interessante se ela passar de 1,50. Se ela ficar abaixo de 1,50, para mim não tem sentido de pegar, tá? Mas chegar a 1,50 aqui, com certeza ele deve fazer hoje. E deve ser uma coisa bem interessante. Acho que se 1,55, 1,53 seria o ideal para mim nessa linha, tá? 20 pontos do Zach LaVine. Tá um pouco esmagada, mas o cara começou muito bem, tá? 30, 31, 32, eu acho que tem tudo para fazer novamente, tá? 20 pontos, tá pontuando muito bem. Enfrenta uma defesa mais difícil hoje do que a dos 3 primeiros jogos, mas com certeza é uma ótima oportunidade aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Talvez 15 pontos de DeMar DeRozan também seja bem legal. Mas principal aqui, Zach LaVine nesses 20 pontos, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha no restante aqui. Nada que me chama muito a atenção. Vamos lá. Em relação às assistências aqui, o que pode ser bem interessante são essas 3 do DeMar DeRozan, tá? De 1,31. Gostei muito dessa odd aqui. Agora que eu tô vendo isso aqui, gostei bastante. É um cara que tá distribuindo muito jogo. Tá buscando sempre jogo. Eu sou suspeito de falar, né? A camisa do cara ali joga muito. É muito bom. E 3 assistências dele deve ser uma boa, tá? Em relação aqui ao time de OKC, 5 assistências do Shai tá muito esmagada. Podia estar 1,30 essa odd, 1,20 e pouco. Apesar dele vir para um jogo, vir de um jogo de 8 assistências. 5 assistências aqui, na minha visão, tá muito esmagada, tá? Em relação a rebotes, tá? Aqui eu quero trabalhar. 10 rebotes do Domantas Sabonis tem muito valor, tá? 1,26, muito valor. Dá para explorar os 13 rebotes dele, tá? Dá para explorar os 3 rebotes, tenho certeza disso. Porque é um cara que pega muito rebote. O time do OKC tem muita dificuldade em pegar rebote.
É o melhor time da NBA, é o atual campeão, mas tem muita dificuldade, tá? Apesar de jogar com dois big, olha o número dos caras aqui, ó, 12, 11, 11, 14, 10, 12. Mas é um time que dá trabalho, tá? É um time que cede muitos rebotes, porque tem uma transição muito rápida, um volume de jogo muito alto e com certeza deve ceder pelo menos 10 rebotes aí pro Domantas Sabonis, tá? Quer o safe? 10 rebotes. Quer arriscar mais um pouco? Dá pra buscar os 3, porque eu acho que ele vai fazer também, tá? Em relação às cestas de 3 aqui, tá? Gosto muito dessa linha do Luguensdorf, tá? Já até caiu para 1,60 e isso aqui vai cair até o horário do jogo, tá? Então, na minha visão, dá para aproveitar logo. É um cara que mata muita bola, tem essa bola de 3, então ficar ligado em relação a isso aí, tá? Deixa eu ver mais aqui alguém que pode ficar bem interessante, acredito que não. Só isso mesmo para a gente buscar aí nesse jogo, tá? Vamos olhar agora em relação às faltas, é uma arbitragem que não tende a ser faltosa, tá? Mais ali no meio termo, tá? Não marca muitas faltas, mas também não deixa de marcar quando necessário, tá? Talvez aqui 3 faltas do Domantas Sabonis seja interessante, tá? 1,62 aqui a odd já chegou ali nos 2 primeiros jogos fazendo 3 e 5 faltas, hoje deve fazer novamente, até porque o time do OKC é um time que explora muito também o garrafão, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero ver nesse jogo aqui tentativas de 3 pontos, tá? Já que a linha do Ludort tá ali, vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Tá, não muda muita coisa pra mim. Não vejo nada que. Já tinha dado uma olhada, tá? Nisso aqui. Mas não vejo nada que dá pra pegar assim muito. Talvez uma coisa interessante seja essas 4 tentativas do AJ Mitchell, que é um cara que tá vindo do banco. E como a gente gosta de brincar lá nas lives, tá? Parece que tá assumindo a franquia, tá? Em relação aos lances livres, não vejo nada de tão exorbitante aqui pra gente buscar, tá? Essa linha do chat, se tivesse 4 aqui, com certeza teria muito valor. Acho que só isso mesmo nesse jogo. Bora pra cima pro último jogo, Golden State e Los Angeles Clippers. Vamos lá, família, nosso último jogo aqui, Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, tá? A gente já chega em relação à pontuação aqui, tá muito legal. 20 pontos do Stephen Curry, a odd 1,32. Acho que hoje ele vai puxar, tá? Ele veio de um jogo de 16 pontos ontem. Mal jogou o último quarto, então querendo ou não, tá um pouco mais descansado. É um back-to-back do Golden State Warriors, tá? Vamos só comentar aqui as linhas, os jogadores titulares, tá? James Harden, Bogdan Bogdanovic, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. e Vitsa Zubat, tá? Do outro lado, Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e o Al Horford tá fora, tá? Na verdade, eu acho que não saiu a atualização ainda e ele tá como fora aqui, mas ficar ligado, eu acredito que ele hoje vai jogar, tá? Em relação à pontuação aqui, James Harden também aqui, 23 pontos, tá muito interessante, tá? 15 pontos de Jonathan Kuminga também enxergo um bom valor, beleza? Em relação às assistências aqui, com certeza 10 assistências do James Harden tá interessante, tá? Contra esse time do Golden State Warriors deve sair aí também. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa interessante aqui. Talvez 5 assistências do Draymond Green, o cara tá muito passador, tá nessa temporada, 9, 8, 5 e 10 assistências para ele nos 4 primeiros jogos, acho que também ele deve cobrir isso aqui, e essa linha na minha visão deve cair, tá? 3 assistências do Jonathan Kuminga também, acho bem interessante, tá? O cara também tá com muita seta, como a gente brinca lá na live, tá passando muito a bola, tá? Em relação a rebotes, Ivica Zubat, acho que hoje ele pega os 10, tá? Não pegou ainda na temporada, mas acredito que hoje ele deve chegar a 10 rebotes, porque esse time do Golden State Warriors dá muito trabalho em relação aos rebotes, cede muitos rebotes e não tem um pivôzão de origem, tá? Então, Ivica Zubat, como é reboteiro, deve chegar aqui a esses 10 rebotes aqui, pelo menos dentro do comum. Talvez 5 do John Collins também seja interessante, que ódio em 40, tô gostando mais de pegar aqui do titular, também acho mais legal, beleza? Em relação a rebote, só isso aí, cestas de 3 pontos, vamos lá. Aqui a gente pode explorar uma do Kuminga, com certeza deve vir, tá? 1,41, odd tá bem boa mesmo, tá? Duas do Kawhi não acho interessante. Ou duas do James Harden pra mim tem muito valor, tá? 1,27, essa odd aqui pra mim não existe, tá? Duas bolas de 3 ele deve matar, porque ele tenta muito, tá? Então, deve fazer aí pelo menos essas duas cestas de 3. Em relação à arbitragem, tá? Arbitragem que marca boas faltas, tá? Então devemos ter um jogo aí, over faltas, pelo menos dentro do comum, tá? A gente pode explorar aqui, vamos dar uma olhadinha o que é que tem de interessante aqui. Talvez duas faltas do Derrick Jones sejam uma parada interessante nesse jogo, que as outras linhas estão bem equilibradas, tá? Não sei se estão muito legais aí para se trabalhar. Talvez duas faltas do Stephen Curry também. Vamos dar uma olhadinha no lance livre para a gente encerrar nosso videozão. Não, 2 pontos não, lances livres aqui. Tentativas, tá? Vamos lá, tentativas de lance livre, não sei, talvez 3 do Ivica Zubat esteja bem interessante, tá? O de 2.
Tá? Tipo, de explodir Skype ao e-mail, isso aqui tem muito valor, tá? E tende a valorizar bastante aí a nossa odd, beleza? Em relação aos demais jogadores aqui do Golden State, linhas bem infladas, tá? Não sei se eu pegaria nada aqui. Talvez 2 lance livres do Draymond Green pode vir, tá? Em relação ao o Clippers, nada de interessante, só essa do Zubat caso caia, tá? Então é isso. Bora pra cima mais um dia, beleza? Então é isso, minha família. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, tá? Deixar o seu likezão no canal, compartilha, comenta aqui pra mim o que é que você tá achando desses vídeos, tá? Galera, eu tô recebendo muitos elogios dos vídeos aqui do YouTube, espero que vocês estejam gostando, tá? Vamos lá, só para tá, é óbvio que não vai ser todo dia que vai ser assim, mas a gente está buscando o melhor sempre, tá? Entradas de valor, entrada com explicação, tudo direitinho você vai encontrar lá no nosso grupo VIP, tá? Além de que você assinando, você vai ter direito a um e-book de guia completo, tá? De como apostar na NBA, vai ter também videoaulas aqui conhecendo o mercado a fundo, tá? Para que você possa ter uma noção e você possa também fazer as suas próprias apostas, beleza? Também não esqueça de entrar no nosso grupo free, o link tá aqui embaixo, vamos retomar o caminho dos greens. Com certeza em breve lá, estamos ficando no detalhe, como eu falei, 2 bets seguidas por uma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu likezão de novo, tá? Vou reforçar o like, ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas, que mostra que vocês estão gostando. Muito obrigado, bora para cima e até amanhã. Fui, vambora!